Fala galera, mais uma vez, mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês estejam gostando assim dos vídeos. Como eu falei logo no começo, quando eu criei o canal assim, o intuito não é ficar famoso, nada disso. O intuito é naquilo que eu tiver de interessante e de útil puder compartilhar com vocês, vou compartilhar. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o pouco do sofrimento que eu tive. Eu acredito que cada um também está tendo. Eu lembro de uma palavra lá atrás, assim, de uma enfermeira dentro do hospital onde eu estava. Antes de fazer a cirurgia, ela virou para mim e falou assim, olha, ela viu que eu estava meio cabisbaixo, e aí realmente naquele momento eu estava sofrendo pra caramba. E aí ela falou comigo, olha, daqui pra frente, lembre-se de uma palavra, e não somente essa palavra, não vejo isso como uma palavra, mas sim como uma essência. Daqui pra frente você é o paciente. E aí não é o paciente no sentido de, tá doente, enfermo e tal, não. Seria paciente no sentido de ter paciência mesmo, para conseguir ter a cabeça no lugar, e dar uma desacelerada e conseguir recuperar, legal. E aí eu fui entender aquilo no decorrer do processo, de maneira bem objetiva, assim, entendi que realmente mesmo naquele momento de sofrimento, de dor, eu teria que ser o paciente assim da situação, porque até então, uns 2 dias antes, eu vinha, né, com a mente já cheia de planos e já desenvolvendo algumas coisas para a vida, para o futuro, e aí de repente assim tudo foi desconstruído em questão de horas, né, de minutos, sei lá, porque, né, há um instante atrás eu estava bem e no instante seguinte aí já estava com o tendão rompido e já limitado para fazer qualquer outra coisa. Então eu tive que aprender em meio ao sofrimento a ser ainda mais paciente. Carrego a paciência comigo, né, durante um bom tempo da minha vida já. E aí depois desse período assim que eu, saí do hospital e comecei a entender que a minha mente precisava agora trabalhar de uma outra forma, porque o sofrimento ensina muita coisa legal pra gente, assim, ensina muita coisa interessante. Eu aprendi nesse meio muita coisa legal. Eu lembro também de uma outra situação no trabalho, antes de romper o tendão. Cheguei, conversei com um colega de trabalho acerca das provas que eu estava fazendo para concurso e tal. Em algumas estava sendo, né, não sendo aprovado, sendo reprovado, em outras sendo aprovado, mas não alcançando a nota de corte. E ele falou comigo a seguinte frase: ele, quantas horas você está estudando por dia? Eu falei, eu estou estudando 6 horas. Ele, então, dobra suas horas de estudo. Se provavelmente suas horas de estudo não está sendo suficiente. Então começa a estudar mais. E assim, se eu fosse agir pela ignorância ou pela truculência, iria dar uma má resposta ou simplesmente deixaria entrar no ouvido e sair pelo outro, achando que eu estaria com a razão e não estava. E aí eu entendi que realmente aquilo era necessário acontecer na minha vida. Eu tive que dobrar os estudos e tal. E aí já, né, foi uma segunda pessoa chegando para me trazer uma orientação, uma palavra. Eu acatei essa palavra, peguei para mim e, por incrível que pareça, depois que eu rompi o tendão, e aí eu passei a ter mais tempo e comecei a estudar 10 horas por dia, assim. Tinha dia que eu estudava 12 horas, com uma hora ali de intervalo para almoçar. Já teve dia que eu consegui estudar quase 15 horas, assim. Então, que eu estava com o objetivo de uns 2 meses para fazer uma prova da Polícia Civil. Quase consegui a nota, mas enfim. Eu tive, né, em meio a em meio a essa situação, a esse caminho, eu tive duas pessoas significativas na minha vida, assim, né, que me trouxeram palavras que serviu muito para mim e que foi útil. E assim, concluindo, esse vídeo e esse canal, assim, são coisas que eu estou trazendo que de alguma forma seja útil. Se for útil para você, show, pega, coloca em prática na sua vida, mas do seu jeito. Se não for, descarta, porque nem tudo que aconteceu na minha vida significa que vai acontecer na sua. Na sua vai acontecer de uma outra forma, creio que ainda melhor, creio que ainda mais sublime, e se é útil você pega, se não descarta e procura um outro meio, aquilo que se adequa e se aplica. Valeu, galera? Um grande abraço, espero de coração que vocês estejam gostando dos vídeos
e tamo junto nessa. E esse foi um dos aprendizados que eu tive em meio ao sofrimento, que foi ser paciente. E depois disso, lá atrás eu resgatei um colega meu falando para eu poder dobrar os estudos para conseguir, né, a tão sonhada aprovação e tomar posse no meu trabalho. Valeu? E foi o que aconteceu e redobrei os estudos, deu certo, para mim deu certo. E assim, fico muito feliz e não vejo a hora de tomar posse do meu trabalho. Assim que eu tomar posse, vou passar com detalhes para vocês como que foi, cada etapa, cada processo, mais como uma forma de incentivar mesmo, assim, porque cada um tem uma singularidade, cada um tem uma particularidade referente a algo na vida. E a mim, eu estou aqui passando com toda a transparência para vocês e com todo o carinho. Espero que vocês estejam gostando e um grande abraço para vocês.